Olá, meu nome é Milena, eu faço parte do Elas pelas Exatas e na nossa aula de hoje do curso de Programação em Python, a gente vai falar sobre condicionais. Mas para começar essa conversa, a gente primeiro precisa entender o que é uma condicional. Aqui nesse slide eu trouxe essa expressão. Se fizer frio, vou usar calça. Caso contrário, vou usar shorts. Essa expressão é um exemplo de uma expressão condicional. Mas o que isso quer dizer para a gente na prática? Bem, essa expressão está dizendo que se uma determinada condição for atendida, nesse caso, o fazer frio, eu vou realizar uma ação, que é usar calça. Caso contrário, se ela não for atendida, ou seja, se não fizer frio, eu vou realizar uma outra ação, que é usar shorts. As expressões condicionais são justamente essas expressões com uma ou mais condições dentro delas. Nas últimas aulas, você tem visto operações sequenciais, onde cada linha de código, ou seja, esse comando passado para o computador ou para o programa, é realizado um depois do outro, na sequência que eles estão escritos. Aqui nesse exemplo, nós primeiro vestimos a meia, depois calçamos o tênis e, por último, amarramos o cadarço nessa ordem. Mas, se tratando de operações condicionais, essa sequência pode ser alterada. Aqui, o fazer frio vai adquirir um valor booleano, ele pode ser ou verdadeiro ou falso. E é esse valor, o true ou false, que vai determinar para a gente qual das setas, qual dos caminhos que a gente vai seguir. As expressões condicionais são muito utilizadas na programação justamente porque elas permitem que o seu programa faça essas escolhas. E quais são os tipos de expressões condicionais? Aqui a gente tem o if, que significa se, o if-else, que significa se caso contrário, e o if-elif, que é uma abreviação de if-else-if, que significa se caso contrário, se. Mas calma que a gente vai ver cada um desses tipos com exemplos. Então, o primeiro caso das condicionais é o if, o se, que é utilizado quando você quer realizar uma ação se uma determinada condição for verdadeira. A forma padrão dele em Python é o if, seguido da condição, 2 pontos, e aí a gente pula a linha, coloca a indentação, que é esse espaçamento no começo da linha, e em seguida as ações a serem realizadas se essa condição for verdadeira. Agora a gente vai dar uma olhadinha no REPL. Bem, eu já deixei uma colinha pronta aqui, o if, né, da forma padrão do if, e você vai perceber que ele está cercado por essas aspas triplas aqui. Essas aspas triplas estão dizendo para o nosso programa que isso é um comentário, então o que está ali dentro deve ser ignorado. Então, se eu colocar run aqui, nada vai acontecer, beleza? Outra forma de colocar comentários é usando a hashtag, e o que vier depois dessa hashtag vai ser um comentário também para o programa. Então, isso daqui é um comentário, beleza? Bem, para o nosso primeiro exemplo, a gente vai fazer um sorteio. Nesse sorteio, eu vou escolher um número, e se o usuário escolher o mesmo número que eu estou pensando, ele vai ter ganhado o sorteio. Beleza? A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é coletar do usuário que número é esse que ele está pensando. Eu chamei essa variável de número, e aí, como a gente quer pedir para ele, a gente usa o input, que você já viu nas aulas. Então, aqui digite um número de 0 a 10. E isso é o que vai aparecer na tela para o usuário. Se eu executar esse programa, ele vai aparecer aqui para mim. Eu vou colocar um número arbitrário. E se eu tentar colocar aqui print type número, nada mais é do que um comando falando para printar na tela qual é o tipo dessa variável, ele vai me dar uma string, certo? Mas como eu desejo fazer uma comparação numérica entre números, é muito mais interessante que eu já receba esse valor como um int. Então, eu posso colocar aqui na frente int, executar novamente, colocar aqui 3, e aí print type número de novo. E você vai ver agora que ele está vindo como um class int, né? Como uma variável do tipo int, um número inteiro. Então, para a gente isso é mais fácil. Beleza? Isso pode ser resumido dessa forma. Agora, seguindo, eu já quero printar na tela para o usuário qual que é o número que eu pensei. Então, o número foi 8, por exemplo. Isso vai aparecer na tela e agora a gente vai entrar na nossa condicional propriamente dita. O que a gente tem que fazer? Identificar se o número que ele está pensando é igual ao número que eu estou pensando. Concorda que isso é uma comparação? Para a gente começar o condicional, olhando na nossa colinha aqui, começamos com o if. Em seguida, a condição. A condição é aquela comparação, onde eu quero que o número seja igual o número dele seja igual ao número que eu estou pensando. E aí, na linha seguinte, a gente coloca ações se a condição for verdadeira. Igual tá ali na nossa colinha. Então, print, você ganhou. Parabéns.
Antes de eu executar esse código, eu quero que você olhe e pense se isso vai realmente funcionar. Aqui, ó, de cara, ele está falando para a gente que na linha 13, vamos lá, já tem um erro de sintaxe. O que está errado aqui? Em primeiro lugar, se a gente olhar na colinha, a gente percebe que estamos esquecendo de colocar os 2 pontos no final, que ele é o que vai sinalizar onde começa o nosso if. E além disso, eu vou executar novamente, ele está de novo falando que tem uma sintaxe inválida aí. É porque eu estou usando um igual simples aqui, um igual individual. Sendo que quando a gente quer fazer comparações, igual você viu na aula de operações matemáticas, a gente sempre usa o igual duplo. Enquanto que o igual individual, ele é usado em atribuição. Então, aqui nessa linha 9, eu estou atribuindo o número que o usuário está me passando para a variável número. Aqui, eu quero comparar número com o valor 8. Beleza? Então, a gente pode tentar executar agora. Não está dando nenhum problema, já é um ótimo sinal. Aqui, digite um número de 0 a 10. Eu vou colocar 5. O número foi 8. E agora, se a gente tentar fazer com o número 8? Bem, o número foi 8 e você ganhou, parabéns. O que está acontecendo aqui? Vamos tentar ir linha por linha. Primeiro, ele passa por essa linha, né, linha 9 em sequência, e aí digite um número, beleza, eu digitei 8, esse valor foi atribuído para número. Em seguida, print o número foi 8. O número foi 8, ele sempre vai imprimir isso na tela. E agora, if número igual a 8, print você ganhou parabéns. Como o número é igual a 8, né, porque esse é o valor que a gente atribuiu para número, essa expressão aqui vai ser verdadeira, então ele vai entrar nesse bloco. Então ele vai entrar aqui dentro e vai printar na tela para a gente, você ganhou, parabéns. Agora para o próximo exercício. Nesse exercício, a gente vai fazer quase a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior, só que com a diferença de que para o usuário ganhar o sorteio agora, ele precisa não só acertar um número, mas também acertar uma letra. Aqui, a gente vai criar nossa variável número, que é onde vai ser armazenado esse valor que o usuário passar para a gente. E nesse caso, ele vai escolher entre 1, 2 ou 3 dessa vez. E agora a gente vai criar também uma variável letra para armazenar a letra escolhida pelo usuário. E aqui, input, escolha entre A, B ou C. Ops. Aqui a diferença de ter o int ou não na frente, né, englobando esse input, é porque aqui a gente quer que ele seja transformado em um número inteiro, em valor int. Enquanto que letra, a gente quer que ela seja uma string, né? E o input vai retornar uma string para a gente, então a gente não precisa fazer essa conversão. Aqui em seguida, a gente vai printar na tela, então, qual foi a combinação sorteada. A combinação sorteada foi 3C, por exemplo. Agora, para a gente determinar se o usuário ganhou ou não, a gente precisa fazer uma comparação, certo? Tanto de número quanto de letra. Então, aqui a gente vai começar com o if, a nossa condicional, igual tá na nossa colinha, né? Seguida da condição. A condição para ele ganhar é que número seja igual a 3 e letra seja igual a C, concorda? Então, número igual a 3, com o duplo igual, né? Porque a gente está fazendo uma comparação, e letra igual a C. 2 pontos, pulamos a linha. Aqui, ele já coloca a indentação automaticamente para a gente, mas a gente precisa se atentar a isso, porque é essa indentação que vai dizer o que está englobado dentro do if e o que não está. Aqui eu vou colocar print, você ganhou. E eu vou tentar executar esse programa. Aqui no Run. De cara, ele está dando um erro para a gente. Na linha 12, um erro de sintaxe inválida. E o erro está mais ou menos por aqui. Nas aulas anteriores, você viu que existe a relação AND e a relação OR, né? Respectivamente E e OR. Quando a gente está falando de condições múltiplas, né? Mais de uma condição, a gente precisa associar elas de alguma maneira. Aqui, quando a gente está falando que a condição necessária é que número seja igual a 3 e letra seja igual a C para o usuário ganhar, a gente já meio que está dando a resposta de que a gente vai precisar de um AND aqui, né? O inglês para E, certo? Se eu tentar executar, ele vai executar agora, porque a sintaxe está correta. E aqui eu vou escolher o número 3, por exemplo, e a letra A. E, logicamente, a gente não ganhou esse sorteio, mas por quê, né? Se essa comparação aqui está retornando um valor verdadeiro para a gente, já que 3 é o valor da variável número. Aqui, a gente tem o AND, letra igual a C. Letra igual a C vai retornar para a gente um valor falso, certo? Porque letra vai ter um valor de A, o valor de string é A.
Quando a gente está falando de uma relação AND, como você viu nas tabelinhas que a Bia apresentou para vocês, para que esse valor inteiro seja considerado verdadeiro, é preciso que tanto um quanto o outro sejam verdadeiros. Como o número é verdadeiro, mas letra é falso, então essa condição vai ser falsa, tá bom? Agora, se a gente tentar executar de novo e colocar 3 e C, tanto o número vai ser igual a 3, quanto a letra vai ser igual a C. E aí a gente vai entrar nesse bloco, ele vai printar na nossa tela, você ganhou. O segundo caso dos condicionais é o if-else, o se caso contrário, que a gente utiliza quando a gente quer realizar uma ação se uma determinada condição for verdadeira, mas realizar uma outra ação diferente se essa condição for falsa. A gente já viu exemplos literais disso hoje, tá bom? Então, a forma padrão dele em Python é o if condição, dois pontos, na outra linha, ações se a condição for verdadeira. Percebeu que esse começo é igualzinho ao do if? Justamente porque o if-else é o if acrescido de um else no final. Então, não é surpresa que na outra linha a gente tenha o else, seguido das ações a serem realizadas se essa condição for falsa. E agora aplicando isso em exemplos no REPL. Agora que você já viu o que é o if-else, a gente vai aplicar ele aqui no REPL em alguns exercícios. Eu deixei a colinha da forma padrão dele em Python ali em cima de novo para a gente continuar consultando. Esse primeiro exercício é bastante simples, a gente vai pedir do usuário qual foi a nota dele, e com base nessa nota, e assumindo uma média 5 aí, a gente vai dizer se ele passou de ano ou se ele não passou de ano ainda. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar essa variável nota, que é onde a gente vai armazenar a resposta do usuário para a pergunta qual foi a sua nota. De novo, a gente está transformando esse valor em um inteiro e atribuindo esse valor à variável nota. A primeira condição que a gente vai testar vai ser para o caso dele ter passado de ano. Então, a gente vai começar com o if, o C, e aí a condição para ele passar de ano é que a nota seja maior ou seja igual a 5, que é a média, certo? Então, maior igual a 5, como você viu na aula de operações matemáticas. Aqui, se for verdadeira essa condição, a gente vai entrar no bloco que vai dizer para ele, você passou de ano. Isso é o que vai ser impresso na tela. Agora a gente vai entrar no else, que é a novidade dessa sessão da aula, né? E o else, ele quer dizer nada mais, nada menos que caso contrário. Então, nota maior ou igual a 5. Se for verdadeira, a gente vai entrar nesse bloco. Se for falso, a gente vai entrar nesse bloco do else. Aqui a gente vai printar, você não passou de ano ainda. E agora a gente pode executar esse programa aqui no Run. Então, para o caso de que a minha nota foi 8. Ele vai informar para mim, você passou de ano. Se eu executar esse programa de novo, e agora colocar 3, ele vai falar, você não passou de ano ainda. Se eu executar de novo, e dessa vez colocar 5, ele vai de novo falar que eu passei de ano, porque 5 está incluso nessa condição aqui, né? Então, quando eu digo que minha nota é 5, ele vai avaliar essa expressão aqui, nota maior ou igual a 5, vai ver que é verdadeira e aí ele vai entrar nesse bloco. Caso contrário, se for diferente, ele vai ignorar esse bloco e vai entrar no bloco do else, beleza? Nesse exercício, a gente vai receber o número do usuário e vai dizer se esse número é par ou se ele é ímpar. Então, a gente começa criando a variável onde esse valor, esse inteiro, da resposta que o usuário passar para a gente vai ser armazenado. Eu vou executar esse programa. Aqui ele está falando que teve um erro de sintaxe na linha 9. Por quê? Se você olhar aqui, eu coloquei número e eu esqueci de colocar as aspas. Essas aspas estão indicando que o que está dentro delas é um texto, uma string a ser impressa para o usuário. E agora, se eu executar o programa, ele vai rodar normalmente. Então, agora a gente precisa avaliar se o número é par ou se ele é ímpar. E como a gente faz isso, né? Pela matemática, a gente sabe que um número é par quando ele é divisível por 2. Ele ser divisível por 2 implica que essa divisão é exata. Então, essa conta vai ter um resto zero. Se eu pegar o 10, por exemplo, e dividir ele por 2, a gente vai ter que o resultado é 5 e o resto é zero. Então, fazendo 2 vezes 5 mais 0, a gente vai obter o 10, ele é um número par. Se a gente pegar um número ímpar, 5, por exemplo, e dividir ele por 2, a gente vai ter que o resultado é 2 e o resto é 1. Então, 2 vezes 2 mais 1 é igual a 5. Ele é um número ímpar. Agora, para a gente fazer isso na nossa condicional, a gente pode
utilizar uma operação que a gente viu na aula de operações matemáticas, que é a porcentagem, que nesse caso não significa porcentagem, ela significa o resto da divisão de um número por outro. Então, aqui a gente pode colocar if número, resto da divisão por 2, igual a zero, certo? Essa é a nossa condição para o número ser par. Então, a gente pode colocar isso na tela, o número é par. Agora a gente entra no else, né? O caso contrário. Ou seja, se o resto da divisão por 2 não for igual a zero, a gente tem que esse número é ímpar, certo? Então, a gente pode printar na tela o número é ímpar. Vamos executar agora esse programa. E eu coloco aqui 10, que foi o exemplo que a gente usou, e ele fala pra gente o número é par. Se eu executar novamente, usando aquele exemplo do 5, ele vai falar o número é ímpar. Agora, você viu nas aulas anteriores que a gente pode colocar variáveis dentro desse texto. Então, aqui a gente pode substituir o número por chaves e aí colocar no final um ponto format número, que basicamente ele vai substituir essas chaves pelo valor que está aqui dentro, que é o valor da variável número. A gente pode fazer a mesma coisa na frase de baixo. Então, ponto format número. A gente pode dar um run aqui. Então, agora eu vou colocar um número qualquer, 156. Ele fala pra gente 156 é par. Se eu fizer isso agora com um número ímpar, 3.257, ele fala pra gente que é ímpar. E isso ajuda a tornar o seu código mais personalizado. Nós chegamos agora no terceiro caso dos condicionais, que é o if-elif, o se caso contrário se. E ele serve para casos um pouco mais complicados, onde a gente tem situações com mais de uma condição para ser analisada. Vamos começar com um exemplo literal, então. Se chover, eu vou pegar um guarda-chuva. Caso contrário, se fizer sol, vou pegar óculos escuro. Aqui a gente tem uma primeira condição, que é chover, e uma ação, caso essa condição seja verdadeira. Então, pegar um guarda-chuva. Embaixo, a gente tem esse caso contrário, se fizer sol. Isso daí está implicando que a primeira condição é falsa, né? Então, caso contrário é um else. Se fizer sol, então a gente está colocando uma segunda condição, que é o fazer sol. Vou pegar óculos escuro, que é uma ação a ser realizada se a primeira condição for falsa e a segunda condição for verdadeira. Aqui, na forma padrão em Python, a gente tem if condição 1 e as ações se a condição 1 for verdadeira, e o elif condição 2, ações se a condição 1 for falsa e a condição 2 for verdadeira. O elif é um else if, né? Então ele está colocando o caso contrário, negando a condição 1 e colocando a condição 2 na jogada, então o if condição 2. Agora a gente vai voltar para o REPL, a gente vai fazer alguns exercícios e retomar alguns conceitos também. Nossa colinha do if-elif já está aqui no começo do nosso documento do REPL, e para esse primeiro exercício a gente vai trabalhar com um exemplo que a gente já trabalhou hoje, que era aquele das notas, onde o usuário passava a nota dele e com base nisso a gente dizia se ele passou de ano ou não passou de ano. Agora a gente vai aumentar um pouco a complexidade desse exercício, colocando algumas condições a mais. Eu vou usar o exemplo da minha faculdade, onde as notas funcionam assim. Uma nota maior ou igual a 5 quer dizer que a pessoa foi aprovada. Uma nota menor que 5, porém maior ou igual a 3, quer dizer que ela está em recuperação. E uma nota menor que 3 quer dizer que ela foi reprovada. E como a gente vai escrever isso em código? A gente vai começar criando essa variável nota, que é onde a gente vai armazenar o valor da nota do usuário. Qual a sua nota? Igual a gente tem feito nos outros exemplos, e convertendo isso para um valor inteiro. Então, agora a gente já pode entrar na nossa condicional. E a primeira condição que eu comentei foi aquela da nota ser maior ou igual a 5, onde o usuário está aprovado. Então, a gente pode começar com ela. Então, if e a condição 1 seria justamente a nota ser maior ou igual a 5. E a gente coloca os dois pontos, pula a linha de novo, a indentação. A gente tem que se atentar a essa estrutura para acabar não errando besteira quando a gente for executar nosso código. Então, if nota maior ou igual a 5, a gente tem que a pessoa foi aprovada. Então, a gente pode imprimir isso na tela para o usuário receber essa informação. Agora, a gente pode partir para o elif. E o elif, ele está negando a condição de cima, né? Então, ele está dizendo já que nota maior ou igual a 5 é falso, então a nota é menor que 5, e a gente coloca uma nova condição.
A condição da recuperação é que a nota seja maior ou igual a 3 e menor que 5, certo? Então, aqui, a condição que a gente precisa é justamente que a nota seja maior ou igual a 3. E aí, aqui a gente pode colocar print, você está de recuperação, certo? Aqui, ó, a gente tem que se atentar, porque o elif, ele já vem com esse else dentro dele, né? Então, o que ele faz é justamente falar que essa condição está errada, a condição 1, e colocar que a condição 2 tem que ser verdadeira. Igual a gente está aqui, igual está descrito aqui no na nossa colinha do if elif. Agora, a gente tem que atentar, porque nesse caso, a gente tem uma terceira condição, certa? Porque a pessoa pode ou ser aprovada, ela pode estar de recuperação, ou ela pode ter sido reprovada. Por causa da reprovação, a condição é que a nota dela seja menor que 3. Mas você concorda que, ó, aqui a gente está abrangendo as notas maiores iguais a 5, aqui as notas maiores iguais a 3, e o que resta são as notas menores que 3? Então, aqui a gente pode usar um else. E esse else ele já vai estar excluindo todos os outros, igual a gente usou no if else. E aqui a gente pode colocar você foi reprovado. A gente pode executar nosso código agora. E aqui ele vai perguntar para a gente qual a sua nota, né? Aqui a gente pode completar uma nota 6, por exemplo. A nota 6 a gente está aprovado porque ele entra nesse primeiro bloco. Agora, se a gente testar com uma nota 4, por exemplo, ele vai falar para a gente que a gente está de recuperação. E o último caso, né, o else, seriam todas aquelas notas menores que 3. Então, aqui 2, por exemplo. E ele informa você foi reprovado. Lembra que eu comentei que dentro de um bloco de condicionais a gente pode ter várias ações? Nos últimos exercícios a gente trabalhou com uma ação só por bloco, né? Geralmente imprimir alguma coisa na tela para o usuário, mas agora eu vou querer também fazer uma coisa a mais. Caso o usuário esteja de recuperação, no caso o elif nota maior ou igual a 3, menor que 5, né? Eu vou querer colocar também na tela para ele qual que é a nota mínima que ele precisa tirar na recuperação para que ele consiga ser aprovado. Para isso, dentro desse bloco, eu vou criar uma variável chamada nota_rec. Aqui a gente vai assumir que é uma média normal, uma média simples, então a nota final dele seria a mesma coisa que a nota inicial mais a nota da rec dividido por 2. Como a nota mínima que ele precisa é 5, então a conta que a gente faz para o cálculo da rec seria 10 menos a nota, né? Porque nota mais nota rec somando tem que dar 10. Aqui a gente tem então a nossa nota rec, e agora eu vou printar na tela qual que é esse valor. Então, aqui eu coloco, você precisa tirar no mínimo. Aqui eu vou colocar chaves para eu usar o format e depois eu substituir com o valor da variável nota rec na prova. E aqui a gente coloca ponto format, e aí entre parênteses, nota rec. E agora a gente pode executar nosso código. Então, qual é essa nota? Eu vou colocar um valor entre 3 e 5, então 4. E aí, você está de recuperação, você precisa tirar no mínimo 6 na sua prova. A gente viu então que nosso código está funcionando, e para isso acontecer, para todas essas ações serem consideradas parte do elif, elas precisam estar indentadas dessa forma. Se eu fizesse isso, por exemplo, ele já não estaria dentro desse bloco, tá bom? Agora, nesse nosso último exercício de hoje, a gente vai trabalhar com algumas expressões um pouco mais literais, fugindo dessa matemática que a gente tem visto e se assemelhando muito mais às expressões dos slides da aula de hoje. Nesse exercício, a gente vai perguntar para o usuário qual que é a temperatura do dia e se tiver frio, a gente vai recomendar que ele pegue um casaco antes de sair. Caso contrário, se estiver fazendo sol, a gente vai recomendar que ele pegue óculos escuros. Acho que pela forma que eu falei essa frase, já dá para perceber como ela pode se encaixar na estrutura do if elif. Então, a gente vai começar criando uma variável temperatura, onde a gente vai armazenar qual que é a temperatura do dia de acordo com o usuário. Também a gente vai criar uma variável para sol. Aqui a gente vai colocar o input do usuário para estar fazendo sol hoje. Ou não. Aqui eu vou executar o programa de novo,
E eu vou falar que a gente está com uma temperatura de 30 graus e hoje está fazendo sol, sim. Aqui, ele deveria imprimir para a gente pegue óculos escuro, porque a temperatura é maior que 18 e sol é igual a sim. Mas isso não está acontecendo. Por quê? Bem, o sim aqui está escrito com letras minúsculas, enquanto que o sim que a gente especificou aqui está em letras maiúsculas, está com a primeira letra maiúscula, né, no caso. Para string, isso são strings diferentes, então o código não vai reconhecer. A gente precisa especificar esse outro tipo de palavra que deveria ser considerada e a gente precisa colocar uma relação entre elas. Essa relação pode ser AND ou pode ser OR. A gente viu o caso do AND em um dos exercícios anteriores, mas para esse caso é o OR que nós vamos utilizar, o OU. Até porque não tem como ambas essas condições serem verdadeiras, porque não é possível. Assim, basta que uma delas seja verdadeira para que essa condição do elif seja vista como verdadeira e a gente entre nesse bloco. Se a gente executar o código agora, colocando aqui 35 graus e sim com maiúsculo, ele me manda pegar óculos escuro. E se eu executar de novo com 35 graus e o sim em minúsculo, ele também me manda pegar óculos escuro, porque agora está sendo considerado. Com isso, a gente encerra a nossa aula de condicionais. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E aproveita para se inscrever no canal e divulgar esse curso com seus amigos. Muito obrigada!